A cura para a Ricele, a filha do nosso irmão Marcelo. Repreende, Senhor, aquela febre que está tão alta. Repreende, Senhor, aquele mal. Se existe alguma infecção alojada naquele corpo, que seja tirada agora, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Ó meu Deus e meu Pai, que a tua mão sanadora, que a tua mão de milagre, de cura, vá sobre aquela criança agora em nome de Jesus. Ó meu Deus, nós oramos também pelo genro da irmã Dagmar. Repreende, Senhor, todo desequilíbrio mental. Repreende este distúrbio, Senhor. Que haja paz naquela mente, que haja esperança, que haja estabilidade e salvação para aquele coração. Em nome do teu Filho Jesus, nós cremos nestes milagres, em nome de Jesus. Livro de Salmos, de número 34 e versículo de número 8. Glória a Deus. Salmos de número 34, versículo de número 8. Eu espero todos procurarem. Salmos 34, versículo 8. Assim nos fala a poderosa palavra de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Quantos aqui já provaram e viram a bondade do Senhor nosso Deus? Podeis assentar. A Bíblia Sagrada é indubitavelmente a infalível e poderosa palavra de Deus. E a Bíblia nos exorta, nos aconselha, nos inspira, nos induz a provarmos e vermos a bondade do Senhor nosso Deus. O Salmo de número 100, o salmista dizia: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai em seus átrios com hinos de louvor e bendizei ao seu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, e a sua verdade e a sua misericórdia estende-se de geração em geração e de eternidade em eternidade. O profeta Naum, no capítulo 1 e versículo 7 do seu livro, ele já convocava todos os povos para celebrar a bondade do Senhor nosso Deus. E Naum dizia que o Senhor é um caminho no meio da tormenta, e a sua bondade nos protege e nos dá plena segurança. Em toda a Bíblia Sagrada, o homem é convocado, o homem é inspirado, o homem é exortado a provar e ver a bondade do Senhor, o nosso Deus. Somente no Salmo de número 136, por cerca de 20 vezes seguidamente, nós iremos encontrar a seguinte expressão gramatical: provai e vede que o Senhor é bom, e louvai ao seu nome, porque a sua benignidade dura para sempre. Em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a bondade do Senhor nosso Deus está sendo manifestada. E se nesta noite, pelos olhos da fé, eu pudesse fazer uma pesquisa nas páginas neotestamentárias da Bíblia Sagrada e fizesse uma entrevista a alguns homens e mulheres de Deus e perguntasse a eles se Deus é bom, todos eles me dariam uma resposta concreta e objetiva. E diriam: sim, Jeová é muito mais do que bom. Se eu perguntasse ao profeta Moisés: Moisés, Deus é bom? Ele me diria: sim, Ele é muito mais do que bom. Nós éramos escravos na terra do Egito. Nós éramos subjugados aos pés e o braço forte do grande faraó. Mas o nosso Deus lembrou-se da nossa aflição e
com braço poderoso ele nos livrou do Egito, abriu o mar vermelho, destruiu Faraó e seus cavaleiros, e nós atravessamos ao pé enxuto, e podemos dizer, sim, Jeová é muito mais do que bom. Se eu perguntasse a Josué, Deus é bom? Ele também me diria sim, Jeová é muito mais do que bom. Quando eu sucedi o pastorado no lugar de Moisés, eu fui levado a conduzir Israel para a terra de Canaã, mas nós encontramos a cidade de Jericó, uma grande muralha, os filhos de Anak, que eram gigantes, que diante dos olhos do nosso povo, nós parecíamos até gafanhotos. Encontramos também um exército rico em estratégia bélica do povo de Jericó, mas o nosso Deus derrubou a muralha, derrubou os gigantes, quebrou o arco e apagou a tocha, e nós entramos na terra que emana leite e mel. Deus é muito mais do que bom. Se eu perguntasse a uma pobre viúva da cidade de Serepta, Deus é bom? Ela também me diria sim, pastor, Deus é muito mais do que bom. Havia uma crise social na nossa cidade, as empresas estavam se fechando, eu só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na minha botija para cozer um bolo e comer com meu filho, e depois nós iríamos morrer de fome. Mas Deus mandou seu servo Elias na minha casa. Elias orou e não faltou mais farinha na panela, nem azeite na minha botija. Deus é muito mais do que bom. Se eu perguntasse a uma pobre meretriz, uma mulher de vida irregular, dona de uma casa de prostituição, chamada Rahabe, e perguntasse para ela, Rahabe, Deus é bom? Ela me diria sim, pastor, Deus é muito mais do que bom. Eu era um zero à esquerda, eu era uma mulher de vida irregular, eu era uma mulher imunda espiritualmente, e além do mais, eu era dona de um prostíbulo em cima da muralha de Jericó. Mas eu criei nesse Deus de Israel, eu me arrependi diante da sua santidade. Ele transformou a minha vida, Ele entrou na minha casa, Ele salvou a minha família. Eu só posso dizer, Jeová é muito mais do que bom. E eu quero perguntar neste santuário, quantos aqui tem certeza? Só levante a mão quem tem convicção que Deus fez alguma bondade na sua vida. Se você crê nisto, então levante a mão e glorifique a Ele. Dê uma salva de palmas para Ele, porque Deus é muito mais do que bom. Mas eu quero falar de uma mulher que provou e viu a bondade deste Deus. A Bíblia não registra o nome desta mulher. A Bíblia não fala o endereço desta mulher. A Bíblia só diz que era uma mulher enferma. Era uma mulher que tinha um derramamento sanguíneo. Ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. E a Bíblia diz categoricamente que ela, ouvindo falar de Jesus, ela correu para o meio da multidão, porque aí está o poder da evangelização. E ela tentou entrar no meio da multidão. E a Bíblia diz que aquela doença, por 12 anos, roubava a saúde daquela mulher. Parece que eu estou vendo aquela mulher anêmica, aquela mulher cadavérica, por 12 anos, uma hemorragia, o sangue se esvaía, e aquela mulher padecendo. A Bíblia é categórica quando diz, literalmente, que ela, tendo gasto tudo quanto possuía, não havia melhora, e padecido muito nas mãos dos médicos, seu estado ia de mal a pior, até que o poder da evangelização bateu na porta do seu coração. Ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Certamente alguém chegou para ela e disse, Senhora, não se desespere, Senhora, não fique depressiva, Senhora, não fique arrasada. Acabou de entrar na nossa cidade um homem
nome que é poderoso. Quando ele entra na cidade, os paralíticos se levantam. Quando ele chega na cidade, os mortos ressuscitam. Quando ele entra na cidade, os leprosos são purificados. Quando ele chega na cidade, os cegos voltam a enxergar. Quando ele chega na cidade, até os capetas do inferno arrumam as malas e bate em retirada. O seu nome é Jesus de Nazaré. E naquele momento, a luz da esperança brilhou no recôndito da alma daquela pobre mulher. E ela, se arrastando, foi de encontro a Jesus Cristo. E ela dizia consigo mesma: se tão somente eu conseguir tocar na ponta dos seus vestidos, eu sei que eu ficarei curada daquele meu mal. E de repente ela se esforça, rompe a multidão. Eu não sei se agachada, se arrastando, ela rompeu a multidão, tocou nas vestes de Jesus. E naquele momento, aquela enfermidade que a religião não pôde curar, aquela enfermidade que os saduceus e fariseus não puderam sarar, aquela enfermidade que o recurso financeiro e a medicina não pôde curar, aquela enfermidade que os deuses dos pagões, Astarotes, Baal, Dagon dos filisteus não puderam curar. Mas quando ela tocou na orla das vestes do nosso Jesus, a Bíblia diz que o poder de Deus caiu, a enfermidade saiu e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. E Jesus, olhando para a mulher, a Bíblia diz que Jesus, olhando para ela, ele perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro, que era o mais assanhado, Pedro, que era o mais pentecostal entre os discípulos, Pedro, que era sempre quem tomava iniciativa em todas as questões, ele tomou a frente e disse: mestre, a multidão te aperta. Bom mestre, todo mundo toca em ti. E como é que nós vamos saber quem foi que te tocou? E a Bíblia diz, senhoras e senhores, que ele, olhando para aquela mulher, ele perguntava: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E eu pergunto aos senhores e às senhoras nesta noite: será que Jesus Cristo, sendo a plenitude do Deus Criador, ou sendo o próprio Deus, ele não sabia quem estava naquela multidão e que havia lhe tocado, sim ou não? Ele sabia ou não sabia? E como é que ele olha para a própria mulher que lhe tocou e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? O que é que vocês acham com isto? Senhores, segundo a lei de Moisés, toda pessoa portadora de uma doença contagiosa, uma simples sarna, uma impinge, uma doença contagiosa, segundo a lei, não tinha direito a estar no meio da sociedade, não tinha direito ao seio da própria família enquanto não fosse curado, não tinha direito à sinagoga, ao meio da religião daquela época. E se uma pessoa portadora dessas doenças contagiosas, principalmente as mulheres, no ciclo das senhoras, que é tão natural por causa das suas complexidades ginecológicas, no período delas, elas não podiam transitar no meio da sociedade, não podiam entrar na igreja da época, que era a sinagoga, deveriam estar segregada, excluída por 7 dias dentro da sua própria casa. E aquela mulher, ela tinha um problema ginecológico, que por 12 anos o sangue se esvaía, nunca estancava. Aquela mulher cadavérica, sofrida, aquela anemia crônica tomando conta da sua vida, e ela estava só o couro e o osso, só o esqueleto. E segundo a lei de Moisés, ela transgrediu a lei, ela deveria ser apedrejada até a morte. E quando Jesus Cristo pergunta, olhando para ela: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Jesus estava abrindo um leque de oportunidade para aquela mulher confessar o seu pecado. Ela transgrediu a lei. Tanto é, irmãos, que os evangelistas descrevem o seguinte: e ela, confessando,
prostrando-se aos seus pés, lhe adorou. Por quê? Porque ela havia transgredido a lei. E enquanto todos pensavam que Cristo Jesus iria pegar pedras ou mandar apedrejar aquela mulher, enquanto todos pensavam que Cristo Jesus iria penalizar aquela pobre mulher, porque Jesus não veio para promover a lei do olho por olho, nem do dente por dente. Jesus veio para manifestar a lei da graça, do amor e da misericórdia do Senhor nosso Deus. E enquanto esperavam que Cristo iria apedrejar a mulher, Jesus estende a sua mão, toca nela, levanta ela e diz: filha, grande é a tua fé, porque a tua fé te salvou. Eu senti que de mim saiu virtude. Foi uma pobre alma que queria provar e ver a bondade do Senhor nosso Deus. E Jesus disse: vai-te em paz, ser curada do teu mal. A hemorragia estancou, a mulher foi curada, de gorjeta foi salva, e o nome do Senhor foi exaltado naquele lugar. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Senhoras e senhores, quando eu descrevo esta história, eu posso encontrar pelo menos 5 lições, que é o retrato da sociedade atual, que é a xerox, que é o perfil, que é a caricatura da geração moderna. Mas como o tempo já está me mandando parar, eu quero falar somente de uma lição que está patente diante dos nossos olhos. A Bíblia diz categoricamente, e vocês leram comigo nesta noite, que aquela mulher, diante da sua dificuldade, ela gastou tudo quanto possuía, sim ou não? Ela gastou tudo quanto possuía, sim ou não? E padeceu muito nas mãos dos médicos. Quem sabe o melhor hospital da época, quem sabe a cobertura do melhor plano de saúde que ela tinha, quem sabe os médicos mais especialistas para aquela hemorragia. Mas a Bíblia diz que não havia melhora, antes o seu estado ia de mal a pior. A primeira lição que eu aprendo nesta noite é que o dinheiro é muito bom, o dinheiro é útil, o dinheiro é necessário, mas o dinheiro não resolve o problema da humanidade. Aquela mulher gastou todo o seu recurso, gastou todo o seu dinheiro. É o evangelista que notificou, registrou, e o Espírito Santo revelou para nós, mas não havia saúde nem solução para a sua vida. Sabe por quê? Este é o retrato da sociedade moderna. Nunca se viu uma humanidade tão capitalista, tão materialista e tão avarenta como a sociedade atual, como a sociedade moderna. Os homens pensam só em dinheiro, pensam só em status social, pensam só em luxo e conforto, pensam só em esnobação e ostentação, onde o patamar da sociedade está voltada somente para as coisas dessa vida. O que comprar, o que vender, o que negociar, o que trocar, o que lucrar, o que crescer, o que agregar, o que acrescentar. Jesus Cristo foi quem disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, meu filho, ensina aos materialistas deste mundo para que não confiem nas suas riquezas e eles não descansem nelas, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele levaremos também. O dinheiro não é maldito, o dinheiro não é demônio, o dinheiro não é diabo nem pecado. O dinheiro é um instrumento, um veículo de sustentação para todas as famílias da face da terra. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Existe um demônio chamado avareza que entra na mente das famílias, que entra na mente do ser humano e faz o homem acreditar que a razão da sua subsistência é somente as coisas materiais. Então o homem não pensa em Deus, não tem tempo para Deus, não se esforça em conhecer a Deus, não se interessa em ter um encontro com Deus, porque ele só quer pensar nas coisas materiais. E ele vive 50 anos, 60 anos, 80 anos, a sua alma está insegura e vulnerável, nunca se preparou para uma eternidade além do
túmulo, uma eternidade sem Deus, até que a morte chega traiçoeiramente. Ela não manda mensagem, ela não manda WhatsApp, ela não manda e-mail. A morte, quando bate na porta, não respeita status, não respeita cor. Ela vem para o grande, para o pequeno, ela vem para o médico, vem para o paciente, ela vem para o juiz de direito e o advogado, e vem para o réu condenado. Ela vem para o branco e para o escuro, ela vem para o indígena e o mameluco. A morte não respeita homem algum, a morte só respeita um, que ao terceiro dia venceu ela e ressuscitou. Seu nome é Jesus Cristo nosso Senhor. Quem pode aplaudir a Ele e glorificar o nome de Jesus? Este é o retrato da sociedade moderna. Eu tenho dó dos políticos desta vida, eu tenho dó dos bilionários e empresários desta vida, que não querem nada com Deus, que não querem o céu. O céu é a terra, o céu é o seu anelo-dedo, o céu é o seu diploma social, o status social. O céu é o seu palacete na beira-mar, com piscina e churrasqueira, é o seu volante importado, é o céu deles. Mas eu glorifico a Deus. Eu estive certa vez em Miami, em Pompano Beach, no litoral dos Estados Unidos, e quando eu estava pregando naquele lugar, o missionário local disse para mim: pastor Severino, está vendo aquela mansão ali? Pertence a Xuxa, a rainha dos baixinhos. Pastor Severino, aquele outro bairro nobre, ali tem a mansão de Sylvester Stallone, uma grande expressão do cinema hollywoodiano. Ali tem outra mansão de Julio Iglesias, a maior expressão da música espanhola na época. Mas pastor Severino Gonçalves, é uma tristeza, é uma infelicidade. A maioria dessas pessoas tem riqueza, tem piscina, tem mansão, tem carro importado, tem milhões guardados no banco, mas ficam 4, 5 meses enfurnados dentro das suas mansões, enclausurados, depressivos e angustiados. E para dormir precisa de um antidepressivo, precisa de um Prozac, de um Lexotan, de um Dormitil, de um Valium. Naquele momento, meus olhos se encheram de lágrimas e o Espírito Santo alegrou meu coração, porque a minha mente voltou-se para o sertão de Pernambuco, o sertão da Bahia e do Ceará, do Piauí e do Maranhão, e eu vi as nossas congregações que não tem atrativo nem beleza. Eu vi crentes com sandálias rústicas nos seus pés, e não eram sapatos bonitos. Eu vi crentes que não tinha nem uma bicicleta para pedalar, mas na hora eu comecei a me alegrar. Não tem mansão, não tem carro importado, não tem uma bicicleta para pedalar, nunca pisaram na calçada da fama em Los Angeles, na Califórnia, nunca receberam um Oscar na sua mão. Mas eu glorifico a Deus, porque esses crentes em Jesus, na hora de dormir, não precisa de fumar um baseado, de injetar uma cocaína na veia, não precisa de um Prozac, de um antidepressivo. Eles se deitam tranquilos, e quando acorda, eles dizem como o salmista Davi: em paz eu me deitei, em paz eu acordei, porque Jeová me sustenta. É Deus que está comigo. Quem pode levantar a mão e adorar ao nome do Senhor? Este é o retrato da sociedade moderna. A Bíblia diz que o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu possuidor, mas o homem não tem conhecimento do seu Deus. Deus estava triste certo dia, e do seu trono e da sua majestade, ele disse na boca do profeta Malaquias: o filho honra o seu pai, e o servo honra o seu senhor. E se eu sou pai, e se eu sou Senhor, onde está minha honra e onde está o meu temor? Deus estava profetizando o retrato dos dias atuais, onde esta sociedade honra um roqueiro internacional como Madonna e tantos outros, honra um atleta de futebol e faz dele o ídolo do seu coração, honra
honra uma estrela de Hollywood, da novela ou da televisão. Honra um sambista, um pagodeiro de Salvador, um funkeiro do Rio de Janeiro. E Deus está dizendo: se eu sou Pai, se eu sou Senhor, onde está minha honra? Onde está o meu temor? Senhoras e senhores, o homem precisa aprender que ele é dependente do Criador. Deus não precisa do homem, o homem é que precisa de Deus. Deus não precisa da honra dos homens, os homens é que precisam de honrar a Deus. Deus não precisa da glória dos homens, os homens é que precisam da glória de Deus. Deus não precisa do louvor dos homens, os homens é que precisam de louvar a este Deus. Deus não precisa do poder dos homens, os homens é que precisam do poder de Deus. Deus não precisa da palavra dos homens, os homens é que precisam da palavra de Deus. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. A Suzana conheceu um diácono da nossa igreja. E eu vou mostrar para vocês quem é o homem mais rico da face da terra. Ele tinha 59 anos de idade. Chamava-se, como era o nome dele, Suzana? Hã? Não, rapaz, fala a boca para fora. Irmão Sebastião. Era diácono da nossa igreja. Eu já era noivo com ela. Novo convertido. E morava num barraco de tábua na beira de uma lagoa. Era um moreno carioca, alto. Eu gostava de ir na casa dele, porque eu morria de rir com o sotaque carioca dele. Era um homem cheio do Espírito Santo. E ele saía na lista de cultos como diácono. Culto de doutrina na sexta-feira, culto de oração na segunda-feira, culto público na quarta-feira. E eu, já com novo convertido, gostava de pregar. E ele gostava de me dar oportunidade. Então ele dirigia o culto e eu pregava. E muitas vezes a gente saía do nosso bairro para o Grande Recife, Piedade, Jordão, Ibura. E de bicicleta, irmãos, de bicicleta. Hoje eu vejo crentes que moram na porta da igreja. É uma ladainha, uma dificuldade para vir adorar o seu Criador. A gente saía, tinha dia que a gente saía 4 da tarde de bicicleta para poder chegar 7 da noite no culto. Estão entendendo isso ou não? E quantas vezes, irmãos, a glória de Deus descia. Em ponto de pregação que não tinha nem energia, não tinha microfone, era no gogó. Os bancos que as irmãs se sentavam, isso é luxo, isso é chique. Era aqueles bancos de madeira que a gente ficava com medo, porque se as irmãs se alegrassem muito, os bancos rangiam tanto, se alegrava tanto os bancos, que era capaz de quebrar e as irmãs caírem no chão. A gente saía com dor de cabeça, com os olhos vermelhos, da fumaça do querosene, porque era na base do querosene. E quantas vezes eu ia dirigir culto com ele. E aquele irmão, ele tinha um problema, ele era diabético. E você sabe que um diabético, ele não pode sofrer nenhum arranhão, porque o seu sistema imunológico ele está muito debilitado, comprometido, e a tendência é infeccionar, arruinar, infeccionar, arruinar. E em alguns casos chega até cortar um dos membros. Sim ou não? Irmão Sebastião foi dirigir um culto, e na bicicleta ele resvalou o pé no pedal. E um simples arranhãozinho no pedal arranhou no seu calcanhar, no seu tornozelo. Irmãos, eu nunca vi uma coisa daquela, um simples arranhãozinho. O pé começou a inchar, infeccionou, apostemou. Em menos de uma semana, o pé e a perna ficou grossa, mais grossa do que a outra perna. Foi levado para o hospital. Foi feita uma bateria de exames. E o médico disse, olha, a única alternativa, falou para a irmã Maria, a esposa dele, a única alternativa é amputar a perna dele. Porque além do diabetes, da infecção do tornozelo, a perna inchou, infeccionou tanto, que ele contraiu uma nova doença chamada gangrena. Quem já ouviu falar sobre isso? E quando foi o dia marcado para amputar a perna do velho Sebastião, eu nunca esqueci esse dia. É por isso, irmãos,
Eu não concordo, eu não aceito. Goste de mim quem gostar. Eu assumi essa igreja, o culto era de 7 horas, terminava de 8h30. 1h30 de culto, e se passar 5 minutos era um Deus me acuda. Eu não aceito isso. Quando eu vou pregar numa igreja aqui perto, o culto é 8 às 9, 1 hora de culto só. Não entra na minha alma. Para um Deus maravilhoso desse, irmão. Relógio não significa nada, tempo não significa nada. Porque é na hora do balão de oxigênio no hospital, é na hora do diagnóstico do médico negativo que diz: olha, só milagre, minha filha, só milagre, meu filho, você crê em Deus? Só milagre de Deus para o teu caso. É na hora que muitos irão se arrepender. As oportunidades que perderam de estar na casa de Deus, adorando esse majestoso Rei da Glória. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. E no dia marcado para cortar a perna do velho Sebastião, a Suzana conta a mesma história. Era um sábado de manhã. Eu peguei a bicicleta para me despedir do meu amigo, o meu diácono da igreja, que me amava tanto e que eu amava tanto, um exemplo de homem de Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração, disse: meu servo, vá na casa do meu filho, que hoje eu quero te ensinar uma grande lição de fé para a tua vida. 10 horas da manhã eu peguei a bicicleta e fui para um lugar chamado Vietnã, lá para o lado de Piedade. Cheguei, entrei lá onde ele morava, encostei a bicicleta. Quando eu olhei para dentro do barraco, era um cômodo só um cômodo. Quem olhava da porta via tudo que tinha dentro de casa: um fogão, uma geladeira velha, uma cama e o banheiro do lado de fora. Era um cômodo só, que ele morava com a esposa e 2 crianças, vivendo de uma simples aposentadoria do INSS. E quando eu olhei para ele, a esposa estava sentada na cabeceira da cama, cabisbaixa, chorando, porque pensava que o esposo ia para o hospital e talvez não voltasse mais para casa. Mas quando eu olhei para o velho Sebastião, ele estava em pé, com as costas apoiadas na parede de tábua do barraco, a perna doente, cheia de granguena e de pus, apostemada, podre, suspensa. E ele foi se apoiando, e chegou na mesa. E alguém disse assim: irmão Sebastião, o carro está aí para lhe levar para a sua internação no hospital, para a sua cirurgia. E ele disse: espere só um momentinho. E ele foi se apoiando, chegou na mesa. Nunca esqueci isso. Ele pegou uma bolsa plástica, que era peculiar de fazer a feirinha, as compras na feira. Abriu a bolsa, colocou dentro da bolsa a Bíblia Sagrada. Colocou dentro da bolsa a harpa cristã. Colocou dentro da bolsa a revistinha da escola dominical. E depois pegou aquela bolsa, abraçou no peito, e a perna doente suspensa, encostado na parede, levantou a cabeça para o céu e começou a cantar: se pelos vales eu, peregrino, vou andar de Cristo habitar, irei com meu Senhor, e abraçado com a bolsa, para onde ele for, confiando na graça. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Comigo, se Ele comigo vai,
Eu atravesso uma vermelho até enxuto, e as águas não vão me afogar. Se Ele comigo vai, eu entro na fornalha ardente, e o fogo não vai me queimar. Se Ele comigo vai, eu entro na cola dos leões, e o leão vai aprender a jejuar. E disseram: vamos levar o homem para o hospital, vamos. Colocamos ele no carro. E quando chegamos no hospital, os enfermeiros vêm trazendo aquela carretinha, a maca,